Olá, caríssimos amigos, caríssimos alunos, caríssimos inscritos, novatos no canal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta aí com a nossa sequência de vídeos agora nesse ano de 2026, tratando do tema do ano, né? Um tema que a gente já vem debatendo aí, né, nos últimos vídeos, nas últimas lives e que é a reforma tributária e que agora, verdadeiramente, com a bola rolando em campo, leis complementares de regulamentação aprovadas, né? Então, resumindo, o início da partida. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero me apresentar porque eu sei que tem pessoas novas chegando todo dia no canal e pode ser que esse seja o seu primeiro vídeo. Então, de antemão, muito prazer, eu me chamo Gleice Alves, eu sou advogada, advogada raiz, né? Advogo já há 16 anos e desses 16, 12, né? Desde 2014, eu dedico ao trabalho com holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório, né? Então, peguei muitas fases da evolução desse produto, desse conteúdo e as coisas mudaram bastante de lá para cá, e mais uma vez temos mais um momento aí de profunda mudança, mas já posso deixar claro para vocês que ao longo desses meus aí 12 anos atuando na área, o mercado só cresceu, o mercado só melhorou. Então, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de conteúdo. Nós tratamos a parte tributária, sucessória, direito de família, voltado para o tema planejamento patrimonial e sucessório com holding familiar. Bom, antes ainda de iniciar o tema, se você tem interesse em receber um material com o detalhamento do que foi tratado aqui, do tema desse vídeo, né, para você ficar com um material de estudo, você vai clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, que a minha equipe vai mandar para você um material para você poder estudar, para você poder aí revisar em outros momentos, ou até revisar essa aula agora com o material aí você, né, podendo fazer suas anotações, suas marcações, ok? Mas vamos lá. Qual é o tema desse vídeo de hoje que abre aí a nossa temporada de vídeos e de conteúdos de 2026? Bom, quem já estava inscrito no canal, ou se você está chegando agora, mas você olhar aí e fizer uma retrospectiva dos conteúdos do canal, você vai ver que eu já vinha tratando ao longo do ano de 2025. Eu fiz várias lives, vários vídeos tratando do PLP 108 de 2024, esse PLP 108, que era um dos projetos de lei complementar que regulamentava a reforma tributária, mais especificamente tratando do Comitê Gestor de IBS-CBS e também trazendo outras modificações no ITBI e se propondo a ser uma norma geral em matéria tributária para o ITCMD, ok? E aí, no que tange a ITCMD, eu fiz vários conteúdos, várias lives, né? Vários vídeos aqui, muitas aulas, né? Tratando das principais mudanças que esse PLP 108 traria no trabalho com holdings familiares, uma vez que ia alterar fortemente aí o ITCMD, que a gente sabe que é um dos impostos, né, centrais aí da nossa análise no planejamento patrimonial e sucessório, ok? E aí, gente, ao longo do ano de 2025, né, à medida que ia tendo a tramitação do projeto, eu ia trazendo conteúdos aqui, né, para vocês fazendo aí, digamos assim, quase que um acompanhamento, né, quase que um reality show em relação à tramitação do PLP 108, e eis que ele efetivamente foi votado no Senado, depois voltou para a Câmara para votar somente algumas modificações que foram feitas no Senado, e eis que ele foi sancionado, né? E se tornou aí a nossa lei complementar 227 de 2026, ok? Então, para você se situar, essa nossa lei complementar 227 de 2026 é a lei que nasceu
da aprovação do projeto de lei PLP 108 de 2024, ok? E aí, gente, bom, a gente agora passa a conviver, né, com um novo cenário, né, uma nova diretriz sobre ITCMD no planejamento patrimonial e sucessório, né? Muita coisa mudou, outras coisas se mantiveram, né? Algumas foram ratificadas, então algumas dúvidas que haviam agora não existem mais, tá? E aqui o objetivo desse vídeo é a gente fazer um overview, é a gente fazer aí um giro de 360 graus, mais especificamente hoje, no que mudou. Quais foram as mudanças trazidas pela Lei Complementar 227/2026, aplicadas aí ao estudo, ao trabalho com holding familiar, ok? Quero trazer para vocês também uma coisa, gente. Cada um desses pontos que eu vou falar aqui dá uma aula de pelo menos 1 hora e 15. Aí, quem é meu aluno sabe que eu falo muito, eu digo, gente, eu vou fazer uma aula rapidinha de 1 hora, aí falo 1 hora e meia, 1 hora e 40, tá? Mas o que eu quero que você tenha, como eu disse, faça um voo panorâmico. E aí, em outros momentos, em outras lives, em outras oportunidades, a gente vai fazer um detalhamento, uma tomografia computadorizada de cada um desses tópicos, ok? Mas para que você tenha um overview, de repente, você está com uma consulta marcada com o cliente, né? Você está com um atendimento próximo e ele te faz essa pergunta, você já tem um overview aí, né? Inclusive, se você baixar o nosso material, para você ter ali, poder fazer para ele uma explicação rápida e direcionada, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ITBI. Lei Complementar 227 fez alterações assim muito pequenas, né, em relação ao ITBI. Alterações que, do ponto de vista legislativo, se você ler a lei lá, você vai dizer, nossa, mudou só isso, foi só um artigozinho lá do CTN. Mas a mudança que foi feita, apesar de aparentemente ela ter mudado só um artigo, né? Mas ela foi, na prática, uma mudança muito profunda na sistemática de apuração de base de cálculo de ITBI. Ok, gente? Então, algumas teses que estão vendendo na internet, você entra com mandado de segurança para fazer assim, para fazer assado, porque o município não vai fazer. Com o advento da Lei Complementar 227, algumas teses caíram por terra, algumas estratégias caíram por terra, tá? Então, Gleice, o que é que mudou? Bom, antes, né, do advento da Lei Complementar 227, era muito comum que os municípios eles usassem, né, a famosa tabela ou pauta fiscal de ITBI, que nada mais era do que uma tabela de valores lá, né, uma tabela de valores de mercado, em que eles atribuiriam ali, através daquela tabela, um valor mínimo para a base de cálculo de ITBI. E esse valor mínimo de base de cálculo seria aplicado tanto para transações onerosas, ou seja, para compra e venda, quanto para a integralização de capital social, ok? E aí eu quero que acontecia, não? Se você vendeu um imóvel, por exemplo, por R$ 1 milhão, mas na tabela do município o valor mínimo para imóveis naquela região, com aquela metragem, fosse 1,2 milhão, o município ia dizer, olha, sinto muito que você vendeu por 1 milhão, mas aqui esse imóvel consta como piso de base de cálculo 1,2 milhão, então você vai recolher aí o ITBI em cima de 1,2 milhão, tá? No caso de integralização de capital social, o nosso problema era até um pouco mais grave. Por quê? Porque, via de regra, a gente integraliza o imóvel para fazer a composição do capital social da holding pelo valor histórico para evitar a incidência de ganho de capital. E aí, quando a gente integraliza pelo valor histórico para evitar a incidência do ganho de capital, a gente normalmente integraliza por um valor que está absolutamente defasado em relação a o valor real de mercado daquele imóvel, né? Por quê? Porque a lei 9249 me autoriza a fazer isso.
né? Eu posso evitar o ganho de capital. Mas o município diz assim: olha, são incidências diferentes. Eu nada tenho a ver se a União trouxe uma regra em que ela traz um benefício fiscal em relação a ganho de capital. Eu, aqui, município, vou cobrar o meu ITBI. E aí, isso passou a ser muito mais, digamos assim, presente, né, na nossa vida, com o advento do tema 796, que aí cabe uma outra aula, uma outra discussão, e tem inúmeros vídeos aqui meus no canal falando sobre, tem quase um curso de ITBI aqui falando de tema 796, né? Mas fato é que depois do advento do julgamento do tema 796, ou seja, de agosto de 2020 para cá, esse fantasma passou a nos assombrar. Por quê? Porque os municípios, de forma equivocada, começam a dizer assim: olha, por força da aplicação do tema 796, eu vou dar imunidade em relação ao ITBI ao que está sendo conferido ao capital para integralização de capital social, que é o valor histórico, mas para cobrança de ITBI eu não estou atrelado a esse valor histórico. Eu vou avaliar esse imóvel e sobre a diferença eu vou cobrar o imposto normalmente, tá? E aí a gente começou a ser assombrado por essa interpretação equivocada. E aí começou a surgir o problema das tabelas. Por quê? Porque o município dizia assim: olha, tudo bem, você está integralizando esse apartamento por 200 mil, mas na minha tabela ele vale 1.200.000. Então, doutora, eu vou fazer o seguinte: sobre 200 mil, eu até dou a sua imunidade. A imunidade você quer para o seu cliente? Tranquilo, em cima de 200 mil. Só que, como na tabela ele está por 1.200.000, sobre a diferença eu vou cobrar, sobre a diferença de 1 milhão, eu vou cobrar o imposto, porque pela aplicação equivocada do tema 796, eu entendo que sobre essa parcela não há imunidade, né? E aí, uma das discussões das quais nós nos valíamos era da impossibilidade de os municípios prefixarem valores de base de cálculo para ITBI mediante o uso de tabelas, ok? E aí, isso foi uma outra discussão. Eu vou analisar isso numa aula específica, né? A mudança, a nova sistemática, mas como eu disse, eu quero que você tenha um overview aqui. Nós tínhamos para nos apoiar diante dessa impossibilidade o tema 1113 do STJ, que dizia assim: olha, município, você não pode prefixar a base de cálculo do ITBI mediante uma tabela unilateral sua, ok? Então, tem que o valor indicado pelo contribuinte, ele goza de presunção de veracidade. Você não pode, do nada, descartar o valor atribuído pelo contribuinte e prefixar mediante tabela. Em algumas situações, era uma defesa até tranquila, porque você chegava lá e dizia assim: olha, o STJ diz que não pode prefixar. Então, não pode cobrar sobre esses moldes. Entrava com mandado de segurança, né? E aí, no início, os juízes até diziam assim: olha, realmente não pode cobrar de maneira unilateral, mas eu também não vou autorizar a transferência com base no valor histórico, né? Anula o lançamento e manda voltar para procedimento de avaliação, tá? Mas por que que eu tô trazendo toda essa roupagem, como eu disse, isso vai ser objeto de uma aula específica num outro momento em que a gente vai detalhar muito mais essa questão, tá? Ter um detalhamento mais específico do tema 1113, entender de onde ele surgiu, né? Mas fato é que, com o advento da Lei Complementar 227, essa discussão caiu por terra. A Lei Complementar 227, ela jogou uma pá de cal em cima dessa questão. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 165 da Lei Complementar, os municípios estão autorizados legalmente ao uso das tabelas. Então, o que antes o STJ entendeu que era uma prática ilegal por parte dos municípios, a lei complementar trouxe como regra. Então, lá no artigo 165, fica muito claro que, olha, os municípios podem prefixar o valor mínimo da base de cálculo mediante tabela e traz lá os critérios de avaliação de que ele pode fazer uso, tá? Inclusive pesquisas em sites de oferta de imóveis.
tá? Então, assim, que era uma discussão que a gente dizia, olha, você não pode simplesmente buscar no Google. Aí a lei pega e diz assim, não, agora o Google pode, né? Site de imobiliária pode, tá? Então, gente, perceba, essa discussão que havia antes, olha, não pode prefixar, o município tem que avaliar, ela se inverteu em 180 graus. E ela se inverteu desfavoravelmente ao contribuinte, tá? Então, agora, o tema 1113 para fatos e geradores ocorridos após a vigência da Lei Complementar 227. Gleice, mas tem anterioridade. Isso é objeto de uma aula específica, não dá para a gente tratar aqui. Mas fato é que, com anterioridade ou não, com a nova sistemática da Lei Complementar 227, acabou essa história de não poder prefixar mediante tabela. A presunção de veracidade que antes gozava a favor do contribuinte, olha, o valor declarado pelo contribuinte é presumido de boa fé, né? Presume-se a fé na indicação do valor, e se o município quiser afastar, ele tem que fazer uma avaliação. Agora é o contrário. Presume-se que o valor real de mercado é o valor da tabela. E o contribuinte é que, se não concordar, tem que instaurar o contencioso administrativo fiscal. Então, veja que o ITBI teve uma mudança em um artigozinho, mas que mudou praticamente toda a sistemática de avaliação de base de cálculo para ITBI, tanto para compra e venda, quanto para integralização de capital social. Lembrando, na integralização, a dor é mais doída, porque a gente tem o problema do tema 796 para enfrentar, e a gente ainda tem a questão de que a gente normalmente utiliza um valor muito pequeno, né, um valor dito muitas vezes irrisório, frente ao valor de mercado, né? O que abre aí um flanco muito grande para o município realmente prefixar unilateralmente, tá? Vamos lá. Seguindo nas mudanças, gente, é um overview mesmo, tá? Porque, como eu disse, só essa do ITBI vocês já viram que dava realmente uma aula. Mas vamos lá. Vamos adiante. ITCMD. Gente, no ITCMD, a gente teve mudanças, digamos assim, mais profundas, tá? Muito mais profundas. A começar pelo fato de que o ITCMD, eu não sou partidária da corrente doutrinária que diz que o ITCMD não tinha uma norma geral em matéria tributária. Eu já vi algumas pessoas defendendo essa ideia, não, o ITBI, desculpe, o ITCMD não tem uma norma geral em matéria tributária. Eu discordo absolutamente disso, tá? Nós tínhamos sim uma norma geral em matéria tributária que era o nosso CTN, o nosso Código Tributário Nacional. Ah, Gleice, mas o Código Tributário Nacional está extremamente defasado em relação ao ITCMD. Ok, dizer que a lei está defasada frente à complexidade dos fatos geradores que acontecem hoje, dos fatos da vida que poderiam ser elencados como fatos geradores, não me autoriza a dizer que não existe uma lei complementar. São coisas absolutamente diferentes, tá? Então, primeiro ponto. Agora, uma coisa é fato. Agora, temos uma norma geral em matéria tributária de ITCMD, que é a nossa lei complementar 227 de 2026, tá? Essa lei realmente, ela veio unificar, ela veio trazer novos conceitos, ela veio uniformizar todo o ITCMD no território nacional. Isso por si só, como eu disse, já dá uma aula. Por quê? Porque nós temos que entender a sistemática, o sistema tributário nacional que foi instituído na Constituição de 1988 e que agora foi modificado, né, foi modernizado pela emenda constitucional 132 de 2023, que é a emenda da reforma tributária, tá? Mas fato é que norma geral em matéria tributária ainda é de competência exclusiva de normatização via lei complementar, e no ITCMD essa lei complementar chegou. Lei complementar 227. Tá, Gleice, beleza. Você está me dizendo isso, entendi essa questão, ainda que superficialmente. Beleza, ok.
Tá, e as leis dos estados? Como ficam as leis dos estados? Porque os estados tinham suas leis instituidoras de ITCMD. Bom, gente, nesse caso, o que é que a Constituição diz? Olha, na ausência de lei complementar de norma geral, ou havendo, mas naqueles pontos em que essa lei complementar não disciplina, os estados, no exercício de sua competência tributária concorrente, podem normatizar a matéria atendendo a interesses locais, mas sobrevindo uma norma geral em matéria tributária, ela vai suspender a eficácia da legislação local naquilo em que ela for contrária, naquilo em que houver um choque de legislações. Gleice, quer dizer que a Lei Complementar 227, ela não revoga a legislação estadual? Não, por dois motivos. Primeiro, a Lei 227 é uma lei complementar federal, ok? De caráter nacional. A lei estadual é uma lei ordinária estadual. Então, são normas, eu não diria de hierarquias, né? Mas elas são normas de naturezas distintas, né? E aí elas não podem aí ter uma natureza de revogação uma da outra. Então, essa lei complementar de norma geral, ela vai suspender a norma estadual naquilo em que ela for contrária. E aí, quem vai prevalecer? A Lei Complementar 227, tá? Então, isso, de certa forma, no primeiro momento, facilita o nosso trabalho, porque agora a gente tem as regras do jogo colocadas aí de forma muito clara. Qual vai ser o nosso trabalho a partir de agora? Fazer sempre o comparativo entre as leis estaduais e saber o que é que efetivamente alterou no âmbito local. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a Lei Complementar 227 alterou muito pouco, inclusive em relação à base de cálculo, a gente vai falar sobre isso, tá? Por quê? Porque aqui já tinha praticamente um critério de avaliação de base de cálculo praticamente idêntico ao que já está, ao que foi trazido agora pela Lei Complementar 227. Então, aqui no Distrito Federal, a gente teve pouquíssima modificação, exceto por aquela questão do fluxo de caixa descontado, mas que terá que ser regulamentado pelos entes locais e aqui ainda não está. Então, considerando que o fluxo de caixa descontado vai ficar para um segundo momento, para o que temos hoje, a lei distrital não mudou. Agora, a legislação de São Paulo mudou absurdamente. Então, gente, a gente vai ter que fazer esse comparativo, tá? E aí eu vou trazer para vocês alguns pontos aqui do que a norma, a lei complementar trouxe e que vai alterar, né? Vai se aplicar, na verdade, porque vai suspender a eficácia da legislação local, vai se aplicar na grande maioria dos estados como nova regra, ok? Então, vamos lá. Como eu disse, um overview, né? Primeira coisa, a transferência de frutos não usufruídos, né, pelo usufrutuário aos nu proprietários. Gente, a gente tinha uma discussão sobre isso e era muito comum quando a gente estruturava projetos, os pais doam as cotas aos filhos, a nua propriedade das cotas aos filhos com reserva de usufruto. Mas em um determinado momento, esse pai ou essa mãe queria oxigenar os filhos com dinheiro, por algum motivo, quer passar dinheiro para os filhos. Mas ele não quer pagar imposto em cima dessa transmissão. O que é que ele fazia? Na distribuição de lucros, ele renunciava ao exercício do direito de usufruto. Não é renúncia ao direito real de usufruto, é renúncia ao exercício desse direito. Se ele renunciava ao exercício do direito, a gente fazia uma ata consignando que ele renunciava ao exercício daquele direito, o que possibilitava a distribuição dos lucros aos usufrutuários, sem tributação, obviamente, porque tinha natureza de distribuição de dividendos, e aí os filhos, então, colocavam ali a mão numa parte daquele dinheiro que os pais queriam passar para eles. Isso de forma legal. Agora, a lei complementar trouxe isso de forma expressa como fato gerador de TCMD, tá? Então, papai renunciou temporariamente ao exercício do direito do fruto. Tudo bem, é uma faculdade dele. Mas o que ele transferir com base na renúncia do exercício desse direito é liberalidade patrimonial passível de cobrança de TCMD, tá?
Outra coisa que foi unificada, o momento da ocorrência do fato gerador está lá no artigo 151 da Lei Complementar. Por quê? Porque havia uma obscuridade. E se você lê a lei atentamente, você vai ver que a própria lei tem uma ambiguidade. Em um momento ela diz assim: para doação, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da celebração do contrato de doação. E aí lá na frente ele coloca assim: considera-se fato gerador para doação de cotas o momento em que há o registro da alteração contratual da transmissão das participações societárias na junta comercial, né? Então você pode dizer, olha, isso aqui tem uma aparente ambiguidade, né? Eu posso ter um contrato de doação apartado do registro, e o que que vai valer? Esse momento anterior da celebração do contrato ou o momento do registro, né? E aí a gente precisa analisar isso sobre regra especial e regra geral, né? Algumas situações não estão sujeitas a registro, né? Mas a transmissão de cotas para se efetivar e ter oponibilidade a terceiros, ela está. Então, antes, lá no curso Rode Familiar do Zero, eu já dizia isso, gente. O que a jurisprudência entende como efetivo momento da ocorrência do fato gerador, no caso da transmissão de cotas ou ações, é o momento do registro do contrato social na junta, certo? Haveria uma controvérsia em relação a algumas situações, inclusive lá previstas no Código Civil, em que, para doação de bens móveis, como não há a obrigatoriedade de registro em órgãos oficiais, seria do momento da celebração do contrato. E aí, a depender, né, do momento em que, ou da discussão que você quisesse levantar ali, em termos de alíquotas, avaliação de base de cálculo, você poderia se utilizar de um conceito ou de outro. Agora, não mais. Ok? Agora não mais. Agora, considera-se ocorrido o fato gerador, efetivamente, no caso da transmissão de participações societárias, quando houver o efetivo registro daquela transmissão nos órgãos oficiais, tá? Eu vou deixar esse aqui para o final. Vou deixar esse aqui para o final. Vamos lá. Progressividade das alíquotas, está lá no artigo 156. Gente, a progressividade de alíquotas, ela já era prevista lá na nossa Constituição Federal, artigo 155, tá? Já trazia a progressividade de alíquotas para a ITCMD, mas ela não era obrigatória. Com o advento da emenda constitucional 132 de 23, houve a obrigatoriedade da progressividade de alíquotas, e aí começaram a desenvolver uma tese da inconstitucionalidade das alíquotas fixas, né? É inconstitucional, tem que progredir, tal. Essa tese está rolando aí. Acho eu que uma tese, assim, desculpem, mas posso estar errada, mas acho que é um saco furado. Né? Eu acho que essa tese não vai prosperar, mas tudo bem, é uma tese. No Brasil a gente já teve alguns julgamentos esdrúxulos, né? Então vai que. Mas, então, Gleice, se a emenda constitucional já trazia isso, por que a lei complementar tratou disso novamente? A lei complementar, ela trouxe algo muito interessante. Primeiro, ela trata da obrigatoriedade da progressividade de alíquotas, se alinhando ao comando constitucional, esse é o primeiro ponto, tá? E segundo ponto, ela uniformizou e definiu o que é efetivamente uma progressividade de alíquotas. Por quê? Porque alguns estados queriam aplicar a progressividade das alíquotas de forma equivocada. Ok? Então, lá, a lei complementar, ela efetivamente uniformizou esse conceito. Então, olha, eu vou explicar para vocês aqui, gente, o que é uma progressividade de alíquotas. Gleice, e o que é uma progressividade de alíquotas, né? Como eu disse, só isso dá uma aula. Mas eu vou fazer aqui um overview com vocês. Então, imagine, vamos colocar aqui Distrito Federal. Distrito Federal já tem alíquotas progressivas, são três faixas, 4, 5 e 6, tá? E eu vou usar valores que não são os valores da lei, tá? Mas é para a gente facilitar o raciocínio. Vamos imaginar que até 1 milhão é na alíquota de 4%. Desculpe, até 1.999.000, né? É na alíquota de 4%. Acima de 2 milhões é na alíquota de 5%. E acima de 3 é na alíquota de 6%, tá? Então, na alíquota de 4% você está ali até 2 milhões, né? Acima de 2 milhões na alíquota de 5, acima de
de 3 milhões na alíquota de 6 hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, tá? Se você tá interessado em botar um hate lá no canal, já vou te falando que isso é hipotético para a gente entender o raciocínio, beleza? Não perca seu tempo, não gaste seu tempo, gaste seu tempo estudando, você vai evoluir mais. Então vamos lá. Então, imagine, por exemplo, como é que alguns estados, qual é a forma correta? Então, a pessoa deixou um patrimônio, por exemplo, de 6 milhões, tá? 6 milhões. Ela tem três filhos, então vão 2 milhões para cada filho, tá? Não, eu vou botar até uma conta melhor. 9 milhões, tá? O valor total do patrimônio é 9 milhões. São três herdeiros. Cada um vai receber 3 milhões, ok? Então, na parcela desse patrimônio que vai até 1.999.999, o GDF vai cobrar 4%. Entre 2 milhões e 2.999.000, ele vai cobrar 5 milhões. E apenas no que exceder, desculpe, 5%. E apenas no que exceder de 3 milhões é que vai incidir 6%. E isso é a efetiva progressividade. O que é que alguns estados fazem? Eles dizem assim: bom, qual é o total do monte? É o primeiro erro, porque ele não leva em consideração a quantidade de cada quinhão, né? O valor de cada quinhão. Ele pega o total e diz assim: não, peraí, qual é o total? É 6 milhões? Bom, 6 milhões passou de 6%, então é 6% em cima de 6 milhões. Ok? Então, alguns estados têm essa forma, digamos assim, errada, né, para a cobrança do ITCMD, e a lei complementar veio trazendo a explicação técnica de como aplicar efetivamente a progressividade de forma correta, tá? A sujeição ativa e bens oriundos do exterior, ou quando o doador está no exterior, ou quando o donatário está no exterior, tá? Então, essa lei complementar, ela trouxe, ela supriu a lacuna, né, que nós não tínhamos de legislação sobre esse tema quando os bens estão no exterior ou o inventário é processado no exterior, a pessoa falece e deixa bens no exterior, ou quando o doador ou o falecido estava no exterior, ou o donatário, né, ou o herdeiro se encontrava no exterior, tá? Então, agora, efetivamente, tivemos uma uniformização sobre esse tema. O STF já tinha dito que não poderia cobrar ITCMD sobre heranças ou doações provenientes do exterior, ou quando o decujus morava no exterior, teve inventário processado no exterior, ou tinha bens no exterior, pela ausência de lei complementar. Temos agora a lei complementar, ok? Trazendo uma uniformização em relação a isso. Eu entendo que neste caso especificamente nós podemos brigar por uma anterioridade, né? Então, porque a regra, né, a lei só foi sancionada no início desse ano, então essa regra só passou a valer no início desse ano, e aí, né, ela só teve vigência nesse ano, e aí só poderia ter eficácia a partir de 2027. É algo para se analisar, e a gente vai ter uma aula específica sobre anterioridade à Lei Complementar 227. E, por fim, eu deixei o mais importante, né? A alteração na sistemática de apuração da base de cálculo do ITCMD quando envolve participações societárias. E aí, né? E aí, gente, vem uma questão. Deixa eu trazer uma verdade para vocês, tá? Gente, muitos, mas muitos estados já previam a avaliação das cotas ou ações na transmissão não onerosa pelo valor dos ativos da sociedade trazidos a valor presente, o que a gente costumou chamar de patrimônio líquido reavaliado. Gente, eu vou citar alguns estados aqui: Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Belém, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, certo? Aí você fica, Gleice, faltou Tocantins.
tá? Então, assim, isso já estava lá, já estava previsto na legislação desses estados, ok? Assim, então, se você parar para pensar, do ponto de vista no artigo 152, né, está previsto lá que serão os ativos trazidos a valor presente, nesse ponto específico, nós quase não tivemos alterações significativas em comparação com a maior parte das legislações estaduais, gente. Beleza? Quais estados tiveram uma alteração significativa quanto a isso? São Paulo e Mato Grosso. Por quê? Mato Grosso, porque prevê na lei expressamente patrimônio líquido contábil, beleza? São Paulo, porque tinha aquela discussão, a gente vai ter um momento para falar do tema 1371 do STJ, porque havia uma discussão com o Tribunal de Justiça de São Paulo, e que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma interpretação da lei estadual de ITCMD do Estado de São Paulo, favorável ao contribuinte, entendendo que havia uma ambiguidade de interpretação e que ela deveria ser a favor do contribuinte, portanto, elegendo patrimônio líquido contábil para a transmissão de cotas ou ações de empresas. Ok? Aqui? Então, essa primeira parte do PLP 108, convertido em Lei Complementar 227, que alterou esses pontos, tá? Em relação à base de cálculo, se você parar para pensar, alterou um número muito pequeno de estados em relação a isso, ok? O que é que efetivamente acabou nos pegando pelo pé? O fluxo de caixa descontado, ok? Que é, digamos assim, ali o rabinho de foguete que ficou ali, né, na parte final do dispositivo, dizendo que os estados poderão fazer uma expectativa de fluxo de caixa futuro para a avaliação do valor dessas cotas ou ações no momento da doação, que já é conhecido. A gente tem um estado no Brasil que já adota essa sistemática, que é o estado de Goiás, que adota o famigerado aviamento. Então, ele projeta que lá, no caso, é 12 meses, então ele diz assim, ó, você está doando hoje? Tá, deixa eu fazer aqui, calcular o seu aviamento. Traz todos os bens a valor presente, mais a expectativa de formação de caixa futuro para os próximos 12 meses. Gente, a discussão da constitucionalidade e da legalidade, né, que são coisas diferentes, desse dispositivo são inúmeras, tá? Então, tem tese para discutir essa questão no âmbito constitucional e tem tese para discutir essa questão no âmbito de legislação federal, ferindo o Código Civil, entendendo que no ato tem que ser levado em consideração o valor dos bens no ato da doação. E o ato da doação, ele é pontuado como a data da ocorrência do fato gerador. Não é possível projetar lucros futuros de algo que ainda não aconteceu, tá? Então, assim, e que não sabemos se efetivamente ocorrerá. Tem essa questão, não sabemos se efetivamente aquele lucro, né, será apurado. Então, efetivamente, para poder gerar uma presunção de transmissão de riqueza para o momento da doação. Mas fato é que isso está lá, passou, passou. E a gente tem que conviver com esse elefante na sala. Estamos aí, né? Parte boa disso depende de regulamentação da legislação estadual. E aí, daqui que os estados regulamentem isso efetivamente, nós temos muito tempo ainda para trabalhar essa questão, amadurecer o tema e já ir olhando aqueles primeiros que queimarem a largada em relação a essa regulamentação,
para a gente poder olhar e dizer assim, cara, aqui vale uma tese, aqui vale uma tese, aqui vale uma tese, tá? Então, isso realmente mudou e isso realmente é ruim do ponto de vista de análise de base de cálculo, né? E aí, gente, é onde entra uma questão, lógico, tivemos outras mudanças, mas eu trouxe aqui as principais, né? Mas isso traz duas questões aqui, tá? Assim, vamos ser bem realistas, tá? Vejam o quanto de coisa que mudou. Então, a nossa atuação também muda. A nossa atuação muda e muda significativamente, tá? Agora, o jogo é de quem realmente entende do planejamento, é de quem realmente entende onde estão os pontos de economia, é de quem realmente entende a parte tributária. O amadorismo no tributário acabou no que se trata de holding familiar. Muita coisa louca ainda estava passando, né? Mas agora não passa mais. Não passa mais. Então, é preciso ter um olhar realmente para você dizer, nossa, eu tenho que entender, pô, eu odeio tributário, mas eu tenho, eu adoro, tá, gente? Por favor. Mas eu estou dizendo você do outro lado da tela. De repente você diz assim, pô, eu odeio tributário. Mas holding está muito em alta e eu não quero deixar essa oportunidade passar. Você tem duas opções. Ou você estuda para entender, ou você faz uma parceria com quem entende bem. Do contrário, você estará em maus lençóis. Porque pode ser que você prometa, por exemplo, para o cliente, não, o município não pode prefixar a base de cálculo do ITBI, não. Pode ficar tranquilo, eu vou entrar com mandato de segurança, aí a lei é nova. Aí você vai entrar com mandato de segurança e vai tomar uma chamada. Não, olha, quem me autoriza é a própria lei complementar, mudou o CTN. Agora está chancelado. Se você achou ruim, entre com o contencioso tributário. Peça uma reavaliação. Ou judicial ou extra, se ainda houver prazo no processo administrativo fiscal. Entendeu? Para você não passar, inclusive para você não passar vergonha com o cliente, né? Oferecer para ele, vender para ele uma coisa que depois você não tem competência para entregar. Então, vamos ter esse olhar, tá? A reforma tributária nos convida a ter um olhar realmente mais técnico, tá? E nessas mudanças relacionadas ao ITCMD, a gente também precisa ter um olhar mais técnico em relação a como proceder com esses novos projetos, essas novas holdings familiares. Porque aquela holding feijão com arroz, em que a gente integraliza o capital social com imóveis, pede uma unidade de TBI, depois duas cotas com reserva de usufruto e economiza ITCD, essa holding, essa acabou. Essa já é. Então, a partir de agora, essa transmissão de patrimônio intergerações, ela necessariamente terá que ocorrer de outra forma. E principalmente se utilizando muitas vezes de duas, três, quatro ou até mais técnicas em conjunto para a gente conseguir uma eficiência tributária lícita para o cliente, tá? Então, do contrário, agora, ainda teremos muito pano para manga aí para trabalhar esses temas, tá, gente? Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar debaixo da ponte, tá? A gente tem muito para aprender, tem muito para estudar e tem muito para aprender, tá? Mas fato é que se você não se qualificar, se você não tiver um estudo continuado sobre isso, né? E esse também é um momento de muita oportunidade. Por quê? Porque é um momento de mudança, é um momento de readaptação. Todos nós estamos tendo que nos readaptar a esse novo cenário. E, obviamente, gente, muitos ficarão pelo caminho. É uma pena. Mas é verdade. Muita gente vai dizer: ah, ganhei o dinheiro que eu tinha que ganhar com isso aqui, vou deixar isso aqui e vou para outra área. E tá tudo bem. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas se você quer continuar trabalhando nessa área que só cresce, você efetivamente tem que entender e, principalmente, dominar essas principais mudanças, senão você não consegue projetar, né, novas soluções, novas estratégias, ok?
Meus amigos, era esse o tema do vídeo, como eu disse, era um overview, né? Teremos aí outras oportunidades para detalhar cada um desses temas. Conto com vocês aqui no canal. Se você é um membro novo, seja muito bem-vindo. Se você é um membro ativo já e antigo, né? Muito obrigada por continuar aqui e que venha 2026. Lembrando, se você quer receber o material tratando de todo o tema dessa aula, um material em PDF para você estudar, para você revisar em outros momentos, clica no link aqui abaixo que a minha equipe vai mandar esse material para você, tá bom? Bom, vamos lá. Próximo vídeo, o que é que não foi mudado pela Lei Complementar 227. Nos vemos no próximo vídeo, caríssimos alunos. Forte beijo, até logo mais.